fizesse como sempre lhes tinham feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamaste rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E açoitado, Jesus o entregou para ser crucificado. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele foi crucificado. Havia uma multidão que tinha ali diante deles um ladrão, um assassino, e tinha o Senhor Jesus, que era um homem inocente. Aí Pilatos perguntou para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo, os principais dos sacerdotes daquele lugar, eles estavam com inveja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele pregava com autoridade, ele não pregava como aqueles homens que eram religiosos, ele tinha autoridade vinda do céu. E como ele tinha autoridade que vinha do céu, os principais dos judeus, os principais dos sacerdotes, ficaram com inveja. Solte a Barrabás. Enquanto a Jesus, aquele que é o rei dos judeus, que vocês tanto clamam, o que faremos com ele? Então aquele povo falou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Gritaram a uma só voz. Eu penso que se o Senhor Jesus, ele voltasse outra vez hoje, nos dias atuais, as pessoas fariam a mesma coisa. Porque o povo está amante de si mesmo, soberbo, mais amante de si mesmo do que amantes de Deus, tendo uma forma de devoção piedosa, mas destes afasta-te, porque são pessoas que recebem a palavra, mas não a colocam no coração. Porque quem coloca a palavra no coração, ele não deixa que a palavra escape. Pode vir a luta que vier, pode vir a batalha que vier, pode haver o levante que houver, pode se levantar céus e terra, mas ele não nega Jesus. Aquele povo, mas Jesus sabia que aquele povo o crucificaria, porque Jesus, como já foi lido aqui hoje, ele veio de uma forma simples, ele não tinha formosura, ele não veio com grandes atrativos. Então aquele povo, quando ele esteve na terra dele, que ele quis pregar, que ele foi falar para o seu povo, aquele povo que o conhecia, falou, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Aquelas pessoas que ele tanto conhecia, que o viram crescer e viram a glória de Deus sobre a vida dele, o negaram. Então Jesus viu, ele falou, duro é para um profeta
E quando você tem a graça de Deus, você quer distribuí-la, você quer compartilhar, você quer que outros se salvem. É o dever de todo cristão. Levanta-te. É assim que Deus quer. Deus não quer ninguém que está deitado. Deus só chama os que estão de pé. O Senhor Jesus foi crucificado no lugar dele, ao lado de 2 ladrões. O ladrão, o assassino foi absolvido. Nas leis de hoje nós vemos tanta coisa. Os culpados passam por inocentes e inocentes são tidos como culpados. Então não é diferente, não foi diferente. E o Senhor Jesus, como ele sabia que ele tinha uma missão, a missão dele era nos salvar. E para nos salvar, ele teve uma morte cruel, uma morte vergonhosa, uma morte na cruz, para nos salvar. Porque ele é o segundo Adão. Porque Adão pecou, mas Jesus não. Jesus andou no meio dos pecadores. Ele não se ateve. Ele sentou com os cobradores de impostos. Ele sentou no meio das pessoas que aos olhos daqueles sacerdotes daquele tempo não eram dignas de que ele se sentasse ao lado deles. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Por isso, ele se sentava. E eles ficavam observando, esperando uma brecha, assim como Satanás faz, esperando uma brecha, para que você dê uma brecha para ele entrar. E ele ficou, passou o seu tempo, chegou o dia. E naquele dia, quando foi condenado pelo povo, porque foi o povo que o condenou, ele foi açoitado. Ele foi açoitado. Cuspiram no rosto dele. Arrastaram ele. Rasgaram as suas vestes. Colocaram uma coroa de espinho, de cravos, e foi pregado com cravos nas mãos. Por isso que fala o homem das mãos curadas. Ele foi com a mão cravejada. Ele não lamentou. Ele não reclamou. Ele só falou com o Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não da forma que eu quero, mas da forma que tu queres. Foi desse jeito que o nosso Jesus foi crucificado. O povo que estava cheio de religiosidade, o povo religioso, o povo que viu a santidade dele, que viu e sentiu inveja. Quantos hoje não sentem inveja de você? Quantos hoje não gostariam de estar no seu lugar? Eles não querem saber a sua peleja. Eles não querem saber da sua batalha. Eles não querem saber como você fez. Qual foi a sua luta para chegar aonde tu estás. Mas eles querem o que você tem. E com Jesus não foi diferente. Aqueles homens invejosos incitaram o povo a pedir a crucificação do nosso Jesus. E ele foi crucificado. Ele foi crucificado. Mas ele não deixa o seu povo enganado. Ele falou para os seus discípulos. Ele falou durante o tempo em que ele esteve com eles. Que o Filho do Homem, ele desceria. Que ele seria morto. Mas que no terceiro dia, ele ressuscitaria. E isso aconteceu. O Senhor Jesus morreu de uma morte vergonhosa para nos salvar, para salvar a mim e a você, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, porque
amou o mundo de tal maneira, o nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que nós viemos. Nós estamos aqui, porque Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele nos convocou para estarmos aqui hoje, para te dizer que Ele te ama, que Ele morreu por mim e por ti, e que Ele não dá a santidade dele para qualquer um. Que para isso você precisa arrepender-se dos seus pecados. Tem que se arrepender. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. Você não pode receber hoje a palavra, se sentir ameaçado, ver que o outro está na frente, cobiçar o que é do outro, amar as coisas deste mundo mais do que amar a Deus. Deus não te proíbe de ter, Deus não te proíbe de ser alguém, mas Deus te fala: eu sou um Deus ciumento, eu amo as minhas criaturas e não divido a minha glória com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Então, se você quer servir a Deus, Ele não aceita que você vá visitar outros deuses. Ele não aceita que você se prostre diante de deuses que tem boca e não fala, que tem mãos e não apalpam, que tem olhos e não enxergam, que tem pés e não anda. Ele não aceita. Se tem uma coisa que Deus odeia, eu conheço o meu Deus um pouquinho. Ele odeia a idolatria. Ele odeia a idolatria. Ai de quem é idólatra. Não tem perdão. Os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, estes não terão lugar naquele dia. Naquele grande dia, o Senhor vai expulsá-los, vai jogá-los e lançá-los no lago de fogo e enxofre, onde é a geena eterna, é a morte eterna. Não tem salvação, porque muitos querem antecipar as coisas, querem atropelar o tempo de Deus. Aí buscam em outros deuses, vão a lugares obscuros, pedir ao inimigo de Deus coisas que ele dá, mas que não é dele. Ele dá, mas não é dele. E se não é dele, ele vai te tomar. Ele vai te cobrar. Ele vai cobrar de você, de uma maneira ou de outra. Ele vai cobrar através da sua vida, através de um dos seus, porque ele não tem nada para dar. Ele é um derrotado. Ele sabe que os dias dele na terra estão contados, que estão os últimos dias. Então ele está procurando a quem devorar. Ele procura quem devorar. Se você dá uma brecha, ele entra e destrói a sua vida. Outrora, minha vida estava destruída, mas Deus teve misericórdia de mim e me chamou e me deu a oportunidade. E quando Ele me deu a oportunidade, eu agarrei a essa oportunidade. Me agarrei como se fosse o último suspiro, porque eu sei que não vou ter outra chance. A hora